Olha, tudo o que você precisa saber sobre o concurso de oficiais da Polícia Militar da Bahia, o CFO, tá aqui neste vídeo. Vamos lá, a primeira coisa é, o que é CFO? CFO é uma sigla que significa Curso de Formação de Oficiais. Então, se você quer ser um oficial da Polícia Militar da Bahia, você vai ter que fazer o CFO. Mas só que tem muita gente, por incrível que pareça, que não sabe nem o que é um oficial. Mas o que é um oficial, professor? Calma, vamos lá. Isso é normal não ter esse entendimento neste momento. Basicamente, imagine uma pirâmide. E nesta pirâmide, você tem a parte de baixo, imagine a pirâmide dividida pelo meio. Então, do meio para baixo, que é a base da pirâmide, você tem os praças, certo? E esses praças são responsáveis pela parte de execução do serviço, a parte mais operacional, beleza? Da parte do meio da pirâmide para cima, você tem os oficiais. Estes oficiais, eles são responsáveis pelo comando, pela chefia, pela direção da estrutura da Polícia Militar da Bahia, beleza? Então, basicamente, se você for pensar, por exemplo, numa ideia de uma loja, o gerente da loja é o oficial e o vendedor da loja, que está fazendo a parte operacional do serviço, é o praça, beleza? Então, eu quero ser oficial, pronto, como é que eu vou ingressar no oficialato? Olha, primeira coisa, quando você entende que a parte de baixo da pirâmide ali, da estrutura hierárquica da polícia é de praça, você tem que entender o seguinte, como é que eu entro para ser praça? Basicamente você entra como soldado, depois você vai para cabo, depois você vai para sargento e depois você vai para subtenente. Pronto. Então subtenente é a última graduação dos praças. Mas não, eu já quero ser oficial, eu já quero, né, ir para a direção, para as funções de comando. Então você vai ingressar como tenente. Então tenente é o primeiro posto de oficiais. Então você entra como tenente, depois vai para capitão, major, tenente-coronel e coronel. Então você precisa escolher se você quer ser um praça ou se você quer ser um oficial, beleza? Pronto. Entendido isso, aí tem muita gente que me pergunta aqui, professor, mas esse negócio de BOP, de Rondesp e tal, olha, isso aí faz parte não da estrutura hierárquica da polícia, mas faz parte da estrutura da PM, beleza? Então, você vai entrar na PM, você pode ir para vários lugares. Então, eu quero trabalhar, por exemplo, em um esquadrão, não é um esquadrão motociclista, então você tem esquadrão Falcão, esquadrão Águia, você pode trabalhar em um batalhão, em uma companhia especial, você pode trabalhar, por exemplo, numa Rondesp, em um BOP, você pode ir para o batalhão de choque. Agora, claro, cada local desse daí tem um pré-requisito que você precisa atender e que quando você entrar, você vai descobrir, beleza? Então, só para tirar essa dúvida da galera. Muita gente também fica perguntando assim, professor, mas de fato, então, qual a função de um praça ou a função de oficial? Como eu te disse, é essa daí. O praça, ele tá na parte de execução e o oficial tá na parte de comando, ok? Beleza, aí vem agora a pergunta, e como é que eu vou ingressar neste CFO? Através de concurso. Como assim, professor? Gente, olha, eu com 22 anos de idade, de fato, eu não sabia nem o que era concurso. Então, só para te explicar aqui, imagine que tem muita gente que quer entrar para ser oficial, né? Quer ser oficial da Polícia Militar, mas não tem muitas vagas, são poucas vagas. Então imagine 50, 60, 100 vagas, só que você tem ali 10, 12, 15, 20 mil pessoas inscritas. Então você precisa selecionar essas pessoas. Como é que você seleciona? Através de um concurso. Pronto. Só que muita gente ouve algumas palavras assim, professor, o que é um edital? Edital, gente, é a regra do concurso. Então, se você quer ser um oficial da Polícia Militar da Bahia, você vai ter que fazer um concurso e para você fazer esse concurso, você vai ter que ler as regras do jogo. E quais são as regras do jogo? O edital. É lá no edital, por exemplo, que você vai encontrar a data da prova, que você vai encontrar a banca organizadora. O que é a banca organizadora? É uma empresa que vai organizar este concurso, beleza? Você vai encontrar também qual é o conteúdo programático, ou seja, quais são as disciplinas e os assuntos que eu preciso estudar. Então, várias informações de estrutura da prova, quantas questões, tudo isso daí tá no edital. Beleza, e como é que eu vou estudar? Onde é que tá esse edital? Olha, você vai ter que esperar o edital sair? Não, você não vai esperar o edital sair. Você pode estudar pelo edital do concurso anterior. Então, sempre o estudo é baseado no edital do concurso anterior. Porque se você esperar para sair o edital, já era, porque do edital até a prova são 2, 3 meses, então não dá muito tempo de você estudar, beleza? Fica muito mais desafiador o estudo, então sempre você estuda antes do edital, ok? Aí vem outra coisa aqui, por exemplo, professor, quais são as fases do concurso? Então a gente tem várias fases, então imagine aí que você então quer ser um oficial da polícia, beleza? Eu quero ser um oficial, beleza? Você vai começar agora o seu estudo, se baseando no último edital, beleza? Estudei, veio o edital aí, pronto, vou para fazer a prova, fiz a prova. E agora, professor, como é que é essa prova? Essa prova é uma prova objetiva com 80 questões ABCD, ou seja, de múltipla escolha, mais uma redação. Então, se você quer ser um oficial, você já sabe que você vai passar por esta seleção, que é uma prova objetiva.
com a redação. Passou, tá dentro do número de vagas? Tá, aí agora você vai para as outras fases, beleza? Então, tem outras fases como psicoteste, que vai avaliar exatamente se você tem condições psicológicas para atuar naquele serviço. Aí você vai passar, por exemplo, pelo teste de aptidão física, que é um teste exatamente para ver se você tem condições físicas para atuar. Logicamente, antes você vai fazer a parte de exames médicos para saber se de fato você tem condições até mesmo de realizar esse TAF. Então você vai fazer uma série de exames médicos, vai ter a fase de entrega de documentos, ou seja, vai ser exigido de você também alguns documentos. Então, nada que tipo assim seja, né? Ou seja, se você passou na prova, as outras fases, elas ficam menos desafiadoras. Claro que você não vai jogar para cima, ok? Porque o teste de aptidão física, ele tá reprovando também muita gente, ok? Pronto. E quais são os assuntos que eu devo estudar, professor? Os assuntos, presta atenção para que você, né, não fique endoidando, estudando meio mundo de coisas, às vezes coisas que não caem. Basicamente, você vai ter que estudar língua portuguesa, ok? Então, a parte básica da língua portuguesa. E, galera, quando eu falo a parte básica, claro que assim, eu fico até brincando com a galera, é o ensino médio, né? Então, você vai ter que estudar realmente o português, você vai ter que manjar português, que é uma disciplina que elimina muita gente. Você vai ter que entender também língua inglesa. Língua inglesa, galera, não é uma língua, não é uma prova que ele cobra de você partes gramaticais muito profundas, não. É basicamente interpretação de texto. Então, se você manjar o básico de inglês, dá para você ir e fazer uma boa prova, beleza? Além disso, tem a parte de informática, tem a parte de matemática, tem uma outra disciplina que é chamada ciências humanas, que aí você tem história, geografia, atualidades, ok? E também você tem a parte de direito. E aí vem direito constitucional, administrativo, penal, humanos, penal militar, processo penal militar. Então, é uma parte de direito que você também vai precisar estudar. Beleza? Então, onde é que vai ter esses conteúdos, professor? Quais são os assuntos? Porque eu estou falando as disciplinas, mas e os assuntos? Vai estar onde? No edital, ok? E aí vem uma pergunta que a galera adora fazer: qual o salário de um oficial? Olha, só para você ter ideia, o salário hoje de um praça, de um soldado, é R$5.000. Um salário de oficial, você chega aí a R$10.000. Isso eu tô falando do primeiro posto, que é tenente, ok? Para você subir, depois capitão, major, aí tem gente que pergunta, para virar capitão tem um outro concurso? Para virar major tem um outro concurso? Não, não tem mais concurso. Aí é tempo de posto. Então, se eu sou tenente hoje, aí depois demorou, sei lá, 8, 9 anos, aí pronto, você vira capitão. Aí depois deu mais algum tempo de polícia, você vira major, ok? Claro que para você subir aos postos, que é chamado de oficiais superiores, que é major, tenente coronel e coronel, você vai fazer alguns cursos, mas não é concurso, é só curso para te habilitar. Ok? Então, quanto mais você sobe, mais você ganha. Mas o primeiro posto aí, que é o primeiro tenente, você já ganha aí R$10.000, beleza? E quando é que vai acontecer esse concurso? Olha, a previsão é que o concurso de oficiais ele aconteça todos os anos, porque este curso de formação de oficiais, ele é 3 anos. Então, peraí, professor, então se eu passar, eu vou ficar 3 anos na Academia de Polícia Militar? Vai, lá em Salvador. Só que são 3 anos que você já sai com nível superior. Então imagine assim, ó, eu passei no CFO, ô Glória, passei, e agora eu vou para Salvador, vou ficar lá 3 anos em Salvador. Só que esses 3 anos, quando eu sair de lá, eu já saio concursado e já saio com nível superior. E o grande bacana aí, ó, presta atenção, durante esses 3 anos você tem uma bolsa de estudos acima de R$2.000, imagina aí, depois eu vou fazer um vídeo com vocês explicando os valores de bolsa, mas coloca aí, mais de R$2.000 para você estudar todos os meses, além de alimentação, ou seja, café, almoço, janta, tem a parte também de alojamento, ou seja, se você quiser, você não gasta com absolutamente nada, beleza? Então, você passou os 3 anos, você então já sai como aspirante, depois dos 3 anos é 1 ano de aspirante, que é como se fosse um estágio, depois desse 1 ano de aspirante, que você já está ganhando bem mais, aí sim você se torna oficial da Polícia Militar da Bahia, beleza? E aí, a previsão é que aconteça esse concurso todos os anos, só que durante alguns anos aí, né, teve algumas, teve concurso em 1 ano, depois demorou 2 anos, depois teve concurso mais 1 ano, então não teve aquela regularidade, só que a previsão agora é que volte a ter todos os anos novamente. Então você vai ter ali um 2022, um 2023, 2024, então a previsão é que volte a ser todos os anos. Porque lá, galera, sabe qual é interessante? Durante esses 3 anos da academia, você tem o primeiro ano, segundo ano e o terceiro ano. É igual ao ensino médio. Você tem o primeiro, segundo e terceiro ano. Então, o normal é que você tenha os 3 anos
lá na academia. Só que acontece muitas vezes que você tá tendo o primeiro ano, mas não tá tendo o segundo e o terceiro. Você tá tendo o terceiro, mas não tá tendo o segundo e o primeiro. Tá entendendo? Então, hoje a gente quer manter, a polícia quer voltar essa regularidade aí dos 3 anos, ok? Então, te aguardo, não deixe